Muito boa tarde a todos. Vou ver se consigo manter este nível de voz sempre. Eu ainda não tenho grandes dificuldades a ouvir e, portanto, não sou tão sensível a esta questão como alguns de vocês serão, e porque não sinto ainda esta necessidade. E às vezes causa-me alguma estranheza quando há pregadores que, por norma, falam assim, sempre a pregar desta maneira. Não sou capaz, não faz o meu estilo, mas hoje acho que vou tentar fazê-lo. E se alguém ficar incomodado com o meu tom de voz ser um pouco mais elevado, é por amor àqueles que já estão um pouco limitados na sua audição. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o cuidado que alguns de vocês têm tido, alguns que sabiam da minha situação de saúde, que, de facto, espero, no final de toda esta experiência, poder dizer que tive mais sorte do que juízo, porque, de facto, é aquele tipo de situação que, em termos físicos, por vezes desvalorizamos certos sinais. Mas é muito mais grave quando nós desvalorizamos sinais espirituais, não é? E deixamos de andar, protelamos a principal decisão, que é a salvação, a decisão de aceitar esta tão grandiosa salvação que Deus oferece. Isso é bem mais grave, e muitos partem para a eternidade porque adiam esta decisão. No meu caso, tudo indicava que poderia ser uma coisa corriqueira, não muito grave, mas acaba por ser uma situação desconfortável, por causa sempre da incógnita daquilo pelo qual irei ter de passar. Mas, pela graça de Deus, tenho estado tranquilo, tenho estado em paz e seja o que Deus quiser, literalmente, porque nestas situações é que nós nos voltamos realmente para Deus, porque não há outra solução. E deve ser sempre nosso primeiro pensamento é sempre pedir ajuda ao nosso Deus, e Ele tem sido consolador, tem sido o Deus de toda a consolação, que me tem confortado no meio de toda esta situação. E, se Deus quiser, continuarei a visitar-vos. Gostaria de vos dizer que só aguento meia hora em pé, mas não aguento mais tempo, portanto, são mais notícias para vocês, que eu ainda aguento bastante tempo. Ainda hoje de manhã, pela graça de Deus, estive na igreja em Fontainhas, e aguentei também este tempo, porque de facto, para já, aquilo pelo qual eu estou a passar é apenas uma cirurgia, como se tivesse tido uma apendicite, não é muito mais do que isso. Agora, claro que a partir de setembro, espero eu, serei acompanhado pela especialidade, que só o nome assusta, não é? Mas devemos encarar aquilo a que eu vou ser sujeito como um tratamento e não como uma coisa má. E é um pouco o que acontece com o Evangelho. Infelizmente, muitos olham para o Evangelho como o quê? Como uma ameaça, como algo que me vai incomodar, como algo que mostra a minha indignidade, o quão indigno eu sou. Mas para aqueles que aceitam, e para aqueles que recebem, para aqueles que aceitam o tratamento que é o Evangelho, é de facto a salvação das suas almas. Eu tendo a encarar isto, tudo aquilo pelo qual eu vou passar, como um tratamento e não como uma ameaça. E é assim que nós devemos ver as coisas. Eu, na última vez que estive aqui convosco, foi aqui embaixo do sítio onde nos encontramos agora, falei-vos sobre algo que me preocupa bastante, algo que tem vindo a acontecer na nossa sociedade e também, por vezes, acontece em igrejas próximas de nós, pode acontecer connosco, que é o facilitar, que é o relaxar as regras, relaxar os padrões. E nós vimos alguns exemplos de pessoas que antigamente o padrão era uma determinada coisa e agora já é outro. Só para vos recordar um exemplo ou outro, um dos mais engraçados que eu achei foi aquela das bodas de diamante. Lembram-se das bodas de diamante, que antigamente era 75 anos, agora é 60, porque praticamente ninguém chega aos 75 anos. E em muitas situações vai-se baixando a fasquia, como para entrar no exército. Não há pessoas em número suficiente a candidatar-se, portanto, baixa-se a fasquia para que mais pessoas possam entrar. Estas situações são compreensíveis, mas é grave quando nós vemos isso a afetar
a maneira como nós nos conduzimos neste mundo, a maneira como as próprias igrejas se vão adaptando aos novos tempos e vão incorporando nas suas práticas e por vezes até nas suas próprias posições doutrinárias algo que corresponde a baixar a fasquia. E vimos na altura que falei convosco que uma das principais razões para nós não baixarmos a fasquia é porque Deus não o faz. Deus nunca disse, olha, isto das pessoas alcançarem a salvação é muito complicado. Ninguém consegue. Então se calhar vou baixar aqui um bocadinho a fasquia e os que forem assim melhorzinhos salvam-se. Que é um bocado a ideia das religiões. Na ideia das religiões, quem é que se salva? Só aqueles que forem bonzinhos, os melhorzinhos. Mas à luz da palavra de Deus, só é salvo quem satisfaz a fasquia, quem satisfaz os padrões perfeitos de Deus. E quem é que satisfaz o padrão perfeito de Deus? Os requisitos perfeitos de Deus? Quem? Nenhum homem. Nenhum de nós consegue. Apenas o Senhor Jesus Cristo faz. E portanto, quando nós nos identificamos com Ele na sua morte, quando dizemos que a sua morte era a nossa morte, aí nós somos feitos um com Ele. E aí nós, não por nós mesmos, mas por Ele, superamos essa fasquia. Mas de resto, por nós mesmos ninguém consegue. E Deus nunca o faz. Deus nunca chega ao ponto em que pensa assim, isto está muito complicado. A lei que eu dei é demasiado difícil. Vamos cá fazer um simplex e facilitar aqui a vida às pessoas. Lembras quando o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo? O que é que Ele diz? Na lei está escrito isto, mas olha, aquilo é muito complicado. Vamos fazer aqui uma coisa mais simples, mais fácil. Não. Ele diz, ouviste que foi dito aos antigos? Não adulterarás, no entanto, eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e a cobiçar, comete adultério. E entre outras coisas que ele diz, foi dito aos antigos isto, mas eu digo-vos, não matarás, não é? Mas eu digo, qualquer que se encolorizar e amaldiçoar o seu irmão, será, é a mesma coisa, no seu coração matou o seu irmão. Portanto, Deus não baixa a fasquia. E nós, enquanto igreja, enquanto filhos de Deus, lá porque o mundo baixa sistematicamente a fasquia, aceita coisas que a Bíblia nunca subscreve, ainda que toda a gente ande mal, ainda que toda a gente esteja, desculpem lá a expressão, nas tintas para o que a Bíblia diz, ainda que ninguém cumpra o que a Bíblia diz, não é por causa disso que nós vamos dizer, olha, isto está muito complicado. Vamos aqui facilitar a vida às pessoas. Eu recordo-me de uma expressão, eu tenho pena de não o ter ouvido, mas o meu pai conta-me, e tenho pena de não ter isso em áudio, que era um clérigo da religião maioritária em Portugal a dizer sobre o divórcio, que de facto a Bíblia, ou Deus, não aceita o divórcio. Mas a Igreja, na sua misericórdia, pois não sei bem o que é que ele diz a seguir, mas o que salienta aqui, a Igreja, na sua misericórdia, arranja um subterfúgio. E existe, na Igreja Católica, por norma, não existe o divórcio. Existe a anulação do casamento, que é uma maneira de contornar a coisa. Vem dizer, olha, este casamento é nulo porque as pessoas quando casaram, quando fizeram os seus votos, não estavam verdadeiramente a ser sinceros, portanto vamos considerar este casamento nulo. Mas reparem na perversidade desta expressão. Deus não, ou a Bíblia, não aceita o divórcio. Mas a Igreja, na sua misericórdia. Ou seja, Deus é um mauzão que ali está, super rígido, mas nós vamos aqui facilitar a vida. Vamos baixar a fasquia para que toda a gente, ou que mais gente, consiga superar. Mas Deus não o faz. E nós também não o devemos fazer. Eu quero colocar-vos aqui uma pergunta, só para ilustrar um pensamento que acho importante.
Há uma passagem na Bíblia em que lemos sobre os homens de uma cidade cercaram uma casa onde alguém tinha recebido um homem como hóspede. E o que aqueles homens queriam fazer era abusar sexualmente daquele homem. E o anfitrião, estão a ver a história? Acho que estão a situar mais ou menos que história é esta. E o anfitrião o que é que faz? Oferece a sua filha, virgem, para satisfazer a depravação sexual daqueles homens. Agora vou perguntar-vos, qual é o livro e qual é a cidade onde isto está escrito? Podem dizer à vontade. Gênesis? Mas não é. Mas não é. Esta história encontra-se em em Juízes 19. Juízes 19. Vamos ver. Isto é importante. Um dos episódios mais macabros, mais horripilantes que nós lemos na Palavra de Deus é este, em que Ló recebe, não é esta passagem que nós vamos ver, em que Ló recebe dois anjos em sua casa, porque reparem que eu disse um homem e Ló recebeu dois anjos e ofereceu as duas filhas. Não, mas não era engano vosso, era mesmo uma ratoeira. E então, mas isto tem uma lição, atenção, isto não é só para fazer aqui uma brincadeira convosco. Um dos episódios mais causa-nos uma certa perplexidade, até o próprio Ló fazer aquilo às filhas, sujeitar-se a fazer aquilo às filhas. Mas já há aqui uma história, rapidamente. Vocês sabem, o livro de Juízes para muitos acaba na história de Sansão, mas não acaba. Tem mais duas histórias, aliás tem três, que a história de Ruth é mais ou menos na mesma altura. Mas tem dois episódios, um deles eu já vos falei aqui, que é do Mica, que construiu um ídolo em sua casa, e é uma história interessante, mas não com uma lição positiva para nós, mas sim um alerta para nós, do Mica, que criou a sua própria religião. E tem depois, a seguir, uma outra história ainda pior, que é esta. Era um levita, um homem, um clérigo, que tinha uma concubina. Não era bem uma mulher, não era casado com ela, mas servia basicamente para... Era quase como se fosse uma mulher. E ela fugiu. Fugiu, foi para a casa do pai dela. E ele foi atrás dela. E ele foi buscá-la, e esteve lá uns dias. O sogro, por assim dizer, não queria deixá-lo vir embora, conseguiu convencê-lo a ficar ali mais tempo do que ele queria, mas a dada altura ele disse, não, vou-me embora, e foi. E então ele versículo 10, este homem, o levita, não quis passar ali a noite, porque o sogro queria que ele ficasse lá mais está a ficar tarde, fica aqui mais um dia. Ele levantou-se e partiu e veio até da fronte de Jebus, que é Jerusalém, porque Jerusalém, antes de ser conquistada por Davi, chamava-se Jebus. E com ele o par de jumentos albardados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo já declinado muito o dia, disse o moço a seu senhor: caminhai agora e retiremos esta cidade dos jebuseus e passemos ali a noite. Ou seja, o que é que o servo deste levita estava a dizer? Olha, está a ficar tarde, não vamos passar a noite aí ao relento, é perigoso, vamos ali para aquela cidade dos jebuseus. Ou seja, era uma cidade que não era do povo de Deus, não era do povo de Israel, era uma cidade que os israelitas não tinham conseguido conquistar. Mas então disse o seu senhor: não nos retiremos a nenhuma cidade estranha, a não ser que não seja dos filhos de Israel, mas passaremos até Gibeá. E então eles chegaram a Gibeá, que é uma cidade de Benjamim. Vemos isso no versículo 14. Basicamente, o que é que este homem pensou? Não vamos para uma cidade que não seja do povo de Deus. Mas ele era um levita, queria ir para uma cidade do povo de Deus. E é nesta cidade, pertencente a Israel, onde acontece este episódio, em que vemos, eles encontram ali um homem que os acolhe em casa e
no versículo 22, filhos de Belial, homens maus, disseram: tira para fora o homem, versículo 22, tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. E o homem, senhor da casa, saiu a eles e disse: não, irmão meus, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Ou seja, uma história parecidíssima com a de Ló. Só que, infelizmente, nesta história não havia 2 anjos para salvar o dia e isto acabou de uma forma trágica. A concubina acabou morta e depois deu uma guerra civil. Foi uma situação muito, muito complicada. Mas isto ilustra o quê? A degradação a que chegou ao povo de Deus. E reparem como, em alguns séculos, algo que nós vemos como sendo dos episódios mais horripilantes que se passou em Sodoma, que é a cidade mais ímpia, ou uma das cidades mais ímpias que nós vemos na palavra de Deus, de onde até vem a palavra sodomia, uma prática homossexual. Sodomia vem do nome Sodoma. Vemos isto algum tempo depois. Onde? No meio do povo de Deus. Ou seja, as práticas que antes eram associadas à maior perversidade já se encontravam dentro do povo de Deus. Isto acontece. Isto pode ir acontecendo ao fim de algum tempo. Se nós formos relaxando, se nós formos facilitando, se nós pensarmos: olha, vamos dar aqui um jeito nesta situação porque é o meu filho, ou porque é alguém de quem eu gosto, ou porque me dá jeito a mim, e vamos facilitando. E as coisas a dada altura, como é que ficam? Ficam reconhecíveis. Vemos o mundo dentro do povo de Deus, no meio do povo de Deus. A dada altura, houve um rei em Judá, e diz a palavra de Deus, o rei Manassés, foi um rei ímpio, um rei muito mau, que diz assim a palavra de Deus, e no segundo livro das Crônicas, não precisam de ir ver, mas segundo livro das Crônicas 33:9, lemos: Manassés fez errar a Judá, ou seja, levou Judá por um caminho tão mau, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Ou seja, vocês saberão que o povo de Israel veio para a terra de Canaã e chegaram lá e destruíram os povos que lá havia. Sei que nos dias de hoje parece um bocado complicado falar disto, mas na altura estava em causa manter o povo de Deus puro, não contaminado pelos outros povos. E nós sabemos quando eles não o faziam, quando não destruíam os outros povos que lá havia, era muito mal para eles. E isto também era um castigo de Deus para aquelas nações que tiveram muito tempo para se arrependerem e não se arrependeram. Continuaram a adorar os deuses, a adorar a Baal, a fazer sacrifícios humanos, e Deus, a medida da ira de Deus ficou cheia, e Deus disse: chega, e entrou lá a nação de Israel e destruiu aqueles povos todos. Mas, anos depois, o Manassés levou a nação de Judá por um caminho pior do que o que tinham feito as nações ímpias. Isto pode acontecer. Basta nós começarmos a facilitar. Facilitamos numa coisinha, depois facilitamos noutra e as coisas ficam irreconhecíveis. E provavelmente alguns dos meus irmãos, temos aqui alguns irmãos que são crentes há mais tempo do que eu tenho de vida e que são capazes de me dizer que há coisas que, quando eram novos, eram impensáveis, eram se calhar até ilegais no mundo, e hoje em dia são completamente banais no meio do povo de Deus, até nas lideranças das igrejas. Eu soube há dias, mas isto se calhar podem pensar, não é grande coisa. Infelizmente já não é grande coisa. Uma jovem que foi abandonada pelo seu marido está agora legalmente casada com o filho de um pastor. Ou seja, até nas próprias lideranças
muito perto das lideranças, e para não falar de pastores e de líderes de igrejas que são divorciados e recasados, com toda a naturalidade. Porquê? Porque tolera-se, uma geração tolera, diz, não vamos ser demasiado rígidos, não vamos escorraçar ninguém daqui. E depois isto, a dada altura, já está nas próprias lideranças. E eu costumo dizer, naquilo de que depender de mim, não vai acontecer. Então eu quero falar nos próximos minutos. Há aqui um tópico que eu vou quase saltar, porque não se encaixa aqui muito na faixa etária das pessoas que me estão a ouvir, mas vou citar rapidamente, para que nós pensemos e recordemos o que é que está certo, para em casos que surjam, nós sabermos o que é que a palavra de Deus diz e não cedamos. Infelizmente nós vemos muitas pessoas no meio do povo de Deus a relaxar, a facilitar numa das questões mais importantes das suas vidas, que é do encontrar alguém para partilhar a sua vida, casar, namorar e casar. Infelizmente, muitos baixam os seus requisitos. Quais são os requisitos mínimos para alguém com quem vais partilhar a vida e, eventualmente, a educação dos filhos? Sabe o que é que o sacerdote tinha de fazer? Tinha de escolher uma mulher virgem e dos seus povos, ou seja, tinha de ser do povo e não podia ser alguém que já tivesse sido de outro. Era um patamar, um critério muito apertado. Muito apertado. Nos dias de hoje é quase impossível encontrar isso, não é? Mas naquele tempo era uma mulher virgem e do povo de Israel. Sansão, qual era o critério dele? Sansão, um dos juízes de Israel, tomai-me esta porque ela agrada aos meus olhos. Ou seja, o critério dele era ser agradável aos olhos. Infelizmente, muitos jovens facilitam nesta área, baixam o seu padrão. O padrão bíblico é mas como agrada aos seus olhos, facilitam numa área que depois se torna muito complicada e pode trazer prejuízos quase irreversíveis. Prejuízos espirituais quase irreversíveis. Eu ainda ontem, falava com um jovem na quinta. Eu apesar de estar assim um pouco em baixo, consegui ir visitar a minha mulher e os meus filhos na sexta-feira. Eles estiveram num acampamento bíblico organizado pela igreja em Quinta de Conde. Eu estive lá um dia, fui de comboio e depois vim com eles de carro para cima. Já me sentia melhor e já tinha sido visto pela médica e então fui lá. Então estive a conversar com um rapaz que é filho de uma pessoa que eu conheci dos acampamentos, uma pessoa de lá da Quinta de Conde, é filho dela. Os pais eram crentes, têm familiares, têm irmãos. Essa pessoa que é da minha geração e que tem este filho ia aos acampamentos, os pais eram crentes, mas ela casou com um descrente. E é mesmo a misericórdia de Deus, aquele jovem estar ali, filho de não sei se será crente, mas de alguém que frequentou a igreja, de alguém que foi aos acampamentos, mas que quando foi a hora de tomar uma decisão por alguém com quem partilhar a vida, com quem criar filhos, escolheu alguém que não é uma ajuda. E eu perguntava-lhe, e ele dizia que de facto era difícil, porque o pai não ajudava. E era por ação, principalmente dos avós, que ele ali estava. É muito complicado. É mesmo, há pessoas que se põem a jeito de viver não segundo a graça de Deus, mas segundo a misericórdia de Deus. Ou seja, Deus é muito misericordioso e
pode haver algum resultado positivo, apesar de muitas mais decisões que nós tomamos. A dada altura, quando os anjos vão buscar Ló, diz a dada altura que, sendo o Senhor misericordioso, arrancou dali. Ou seja, Ló acabou por viver não na graça de Deus, mas na misericórdia de Deus. Isto pode trazer efeitos nefastos, efeitos duradouros, por gerações futuras. Porquê? Porque as pessoas, muito jovens, infelizmente, baixam o padrão nesta área. E nós devemos continuar a dizer o que é que a Bíblia diz. E a Bíblia é muito clara. A dada altura, o Neemias, a censurar o povo de Deus, que andava a tomar mulheres estrangeiras, ele usa o exemplo de Salomão. Viram o que aconteceu com Salomão? Salomão era amado de Deus, era rei, e diz assim: contudo, as mulheres estranhas o fizeram pecar. E foi uma desgraça. Alguém que podia ter sido tão bom rei, foi bom rei até certa altura, mas depois as mulheres estranhas o fizeram pecar. Infelizmente, apesar de tudo, de todos os avisos, muitos continuam a tomar uma má decisão. E nós temos que continuar a dizer isto, que é para as pessoas saberem, estarem firmes. Infelizmente, eu não vou deter-me muito por aí, porque penso que não se proporciona muito falar disso, mas infelizmente, até na questão do namoro, os padrões já baixaram muito. Vocês são do tempo em que se namorava à janela, não era? Se namorava-se. Hoje em dia vale tudo. Até no meio dos crentes parece que vale tudo. Aquilo que, como nós lemos há bocadinho, que o sacerdote tomaria uma mulher na sua virgindade, a virgindade até ao casamento, que continua a ser o padrão bíblico, já muitos dão de barato. Não interessa muito. Vê-se jovens, supostamente crentes, que vão de férias juntos. Eu só posso pensar para mim mesmo, eu não nasci ontem. E é dar a aparência do mal. Infelizmente, relaxou-se a um ponto que aquilo que era tido por inapropriado, por imoral, há escassas décadas no mundo, hoje em dia já se aceita com toda a naturalidade no meio do povo de Deus. E nós não podemos fazer. Não podemos dizer, ok, vamos ceder nesta área, porque senão é muito complicado. Outra área onde nós também não podemos ceder é na questão de casamento e casamentos. Há casamento e casamentos. A palavra marido, mulher, casamento, casal, entre outros termos relacionados, são hoje usados num sentido muito mais abrangente. Eu tenho familiares que estão a viver juntos e chamam marido e mulher. Mas à luz da palavra de Deus não são. Podem chamar entre eles, mas eu, naquilo que me é possível, não me refiro como marido e como mulher. Até temos um irmão nosso, com muita mágoa, tem 2 filhos e tem 2 netos, mas ele diz, eu não tenho nenhuma nora. Porque os meus filhos não estão casados com as mães dos seus filhos. E nós devemos falar segundo as palavras de Deus. Não é ir cedendo só porque, olha, é a nossa família. Não devemos ser rigorosos. Porque à luz da palavra de Deus, claro que não vamos fazer um estudo sobre isso, a união homossexual, e alguns chamam marido uns aos outros, e esposa uns aos outros, a união homossexual não é um casamento bíblico, não é casamento à luz da palavra de Deus, é pecado. O viver junto não é casamento bíblico, por muito que alguns queiram fazer passar isso.
O recasamento após o divórcio não é casamento bíblico. Não vamos ceder nisto. Não vamos relaxar. Porquê? Porque, por vezes, começa-se a facilitar numa situação muito dramática, muito complicada, que até nos deixa assim um pouco com pena. Mas depois facilita-se aí. E depois facilita-se outro, e outro, e outro, e outro, e outro. E quando tal, temos líderes de igrejas casados segunda e terceira vez e não há problema nenhum. Está tudo muito bem. E eu não gostaria de estar no tribunal de Cristo no lugar de alguns que por causa deles, ou graças a eles, entre aspas, ou desgraças a eles, começou-se a facilitar nestas áreas. Porque teve um infortúnio no casamento. O que é que eu vou fazer agora? E depois as lideranças ficam um bocado sem jeito. O que é que vamos fazer agora? Facilita-se. E depois aparece outro caso. E mais outro. E quando tal, está como naquela cidade de Benjamim, de Gibeia de Benjamim, em que já se fazia o que se fazia em Sodoma há algum tempo antes. Eu não quero Sodoma aqui. E espero que nenhum de nós deseje ver Sodoma aqui no meio do povo de Deus. Porque alguns, por causa de decisões que tomaram e que outros foram coniventes com essas decisões, ao baixar a fasquia, são aquilo que eu chamo um desbloqueador de pecados. Ou seja, até uma certa altura não se fazia isso. Ninguém se atrevia a fazer uma semelhante coisa. Mas depois daquela pessoa, foi eu não sei como é que é dizer, um pioneiro. É um pioneiro. Os americanos dizem trailblazer, ou seja, uma pessoa que vai à frente e faz caminho. Nós em português podemos dizer um pioneiro. Foram pioneiros nesta área. E graças ou desgraças a essas pessoas, deixou-se entrar algo que nunca deveria sequer ser pensado. Nem devia entrar nas nossas cogitações. Porque depois isto continua a baixar, a fasquia. A fasquia nunca fica... Baixa um bocadinho por minha causa, mas depois vai baixar mais por causa do outro. E por causa do outro. E não quero ser eu a abrir a caixa de Pandora. Ou seja, abre-se, não sabem o que é que vai sair dali, mas depois é uma desgraça. Queria falar ainda mais um bocadinho de outras áreas onde nós também podemos facilitar. Onde se calhar temos facilitado. Onde eu tenho facilitado. Na minha relação com Deus, o que é que eu exijo a mim mesmo? Havia um irmão nosso do passado que dizia: hoje estou tão ocupado, que vou ter de passar ainda mais tempo em oração. A nossa visão qual é? Hoje não tenho tempo para orar. Faço uma oraçãozinha curta, o Senhor compreende, porque eu tenho muito que fazer. Então este irmão dizia isto: tenho tanto que fazer que vou ter de passar mais tempo em oração. Porque quantas vezes eu, e cada um pensa para si, exijo a mim mesmo muito menos do que deveria na oração, na leitura e estudo da Palavra de Deus. Quantas vezes eu passo horas a fio, se calhar até dias, em que nem me lembro do meu Deus. Em que a minha sintonia, parece que estou desintonizado de Deus. É vivo como os outros vivem. Sem me lembrar do grande privilégio que é eu ser um filho de Deus. A dada altura, o profeta Malaquias censura o povo de Deus porque eles andavam a oferecer animais de segunda categoria. Eu parece que falo desta passagem em quase todas as mensagens. Ele diz assim: quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ou seja, eles iam oferecer um sacrifício a Deus e ofereciam qualquer coisa. E dizia ele até: experimenta oferecer isso ao teu príncipe, ao teu patrão, ao teu senhor, ao teu superior. Será que ele vai gostar? Mas em contraste, David diz assim, a dada altura, porque ele queria oferecer um sacrifício e houve alguém que
Disse, não, eu dou-te os animais e dou-te a lenha. Ele diz, não, eu vou pagar-te, porque eu não vou oferecer sacrifícios a Deus que não me custem nada. E quanto é que eu tenho dedicado a Deus? O meu tempo, o meu dinheiro, as minhas capacidades a Deus. Será que eu faço como Davi, que quer oferecer o melhor? Ou faço como aqueles no tempo de Malaquias, em que era o refúgio? O nosso pensamento deve ser este: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, diz o salmista em Salmos 119, 12. Estou eu a ser exigente no meu relacionamento com Deus? Ou o meu relacionamento com Deus, a fasquia baixou tanto que eu já nem invisto muito nesta relação? Porque temos-la por garantida, não é? Temos-la por garantida. O Senhor não vai a lado nenhum, o Senhor não nos vai deixar. E às vezes quando alguém tem um relacionamento que o toma por garantido, não investe. E infelizmente muitas vezes acontece isso e depois o relacionamento acabou, porque a outra pessoa já não está para isto. E nós, como sabemos que o Senhor nunca nos vai deixar, podemos por vezes relaxar, e não devemos. Exatamente por sabermos que o Senhor nunca nos vai deixar é que devíamos amá-lo mais e dedicar-nos mais a Ele. Também a questão do testemunho pessoal. E volto novamente, e espero que não pensem que eu estou aqui a dizer antigamente é que era bom. Não, sei que pode haver aqui um certo saudosismo, mas talvez alguns irmãos mais velhos possam dizer que antigamente é que era bom no sentido de as pessoas estarem mais dedicadas, as pessoas terem menos capacidades, tinham menos tempo, tinham menos dinheiro, mas faziam muito mais do que nós fazemos hoje. Imaginem o seguinte, imaginem que hoje, eu espero não estar a entrar em nenhuma questão complicada, mas hoje para fazer estas obras já foi complicado, não é assim uma coisa tão simples quanto isso, mas já há 60 anos, esta igreja, 60? Mais de 60 anos, irmãos com muito menos capacidade financeira do que nós, construíram este edifício, tiveram de se sacrificar. E hoje em dia, o simples vir ao culto e está a chover, ou está sol, ou tenho isto, ou tenho aquilo, e mesmo isso, parece já que é um grande sacrifício. Ainda hoje de manhã eu falava aos meus irmãos na igreja em Fontainhas, é só uma curiosidade que também gostava de partilhar convosco, e eu digo aquilo não é censurá-los, porque eu também sou parte da igreja e certas decisões que são tomadas também são tomadas, acabam por ser tomadas e também me dão um jeito a mim. Mas eu dizia o seguinte, há 83 anos foi fundada a igreja em Fontainhas, no mês de agosto, e normalmente assinala-se o aniversário em setembro. Porquê? Porque em agosto as pessoas normalmente estão de férias, e eu costumo dizer, graças a Deus que os nossos irmãos, que alguns deles já partiram, não é? Estes irmãos já há 83 anos, mas são familiares de alguns que estão lá na igreja. Graças a Deus que eles não estavam de férias, não estavam preocupados com as férias, mas começaram o trabalho ali naquela localidade no verão. Não esperaram, olha, vamos deixar para setembro. Porque às vezes mesmo nós conseguirmos arranjar uma data para celebrar o aniversário, mesmo assim às vezes é complicado. É triste, não é? É muito triste. E mesmo na questão do testemunho pessoal, da maneira como nós nos conduzimos neste mundo, há algumas décadas dava para identificar os crentes pela sua conduta sábia, prudente, por andarem com a sua Bíblia debaixo do braço, pela maneira como falavam. E nós temos na palavra de Deus, temos algumas marcas evidentes de como deve ser um crente. Diz o apóstolo aos Efésios, vede prudentemente como andais. Diz aos Colossenses, andai com sabedoria para com os que estão de fora. A vossa palavra seja sempre agradável. Diz o apóstolo a Tito, que a linguagem deve ser sã e irrepreensível. E Pedro diz que devemos ter o nosso viver honesto entre os gentios.
seja, devemos ser pessoas acima de qualquer suspeita. Mas sabe o que acontece por vezes hoje em dia? Acontece como acontecia no tempo de Israel, no tempo dos juízes, naquele tempo que eu vos falei há bocadinho, em que faziam aquelas coisas que antigamente só se fazia em Sodoma, já estava em Israel, dizia assim, o livro dos juízes termina com este versículo: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos, eu faço o que quero. Por vezes podemos até não dizer, mas podemos viver desta maneira: ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que quero. Isto é triste, muito triste, mas por vezes acontece. Podemos não dizer por palavras, mas já não vivemos de uma maneira acima de qualquer suspeita, acima de qualquer repreensão. E vocês, calhar, podem lembrar-se de irmãos do passado que de facto eram referências. E hoje em dia nós temos pessoas, por vezes até líderes de igrejas, que são conhecidos por serem desonestos, por serem trafulhas nos negócios. O que é isto? É muito triste. Agora, outro tópico é o seguinte, e em particular na Igreja nas Fontanhas era curioso, porque eu dizia-lhes que há 20 anos eles tinham 6 cultos por semana. 6 cultos. Tinham a reunião de oração, que infelizmente em quase todas as igrejas que eu conheço já não existe reunião de oração. Não é? Vocês aqui fazem a reunião de oração, estudo bíblico, não é? Que é a prática comum. Mas em tempos, eu não sei se aqui chegaram a ter uma reunião separada de oração e estudo bíblico, não? Chegaram a ter? Chegaram a ter. Mas chegou uma altura em que já não dava, não é? Então juntaram as duas. E eu não estou a censurar ninguém. Não estou a censurar, mas estou só a admitir a nossa, se calhar a nossa falha em termos facilitado. É difícil ter tantos cultos. E nas Fontanhas, de facto, tinham 6 cultos por semana. Porque faziam a ceia do Senhor num horário diferente de como vocês fazem aqui. Mas vai-se facilitando. E neste momento, temos apenas 3 momentos de culto. E mesmo assim, muitos não vêm a todos. E eu pergunto, o que é que me leva a nem sequer considerar vir a um determinado culto? Nunca venho. Há aquele culto, todas as semanas as pessoas reúnem-se ali. Há proveito espiritual para quem está ali. Eu poderia ser um incentivo se estivesse ali, mas nem pensar ir. A minha vida está organizada de uma maneira que aquilo não está na minha agenda semanal. Nunca. Nem penso ir lá. E isto que eu vou dizer agora não é só aqui. Não é em todo lado, infelizmente. Em todo lado onde eu vou, eu presencio algo que me causa muita tristeza. É o seguinte, mas em todas as igrejas, quase todas as igrejas que eu conheço, têm o culto de pregação ao domingo e têm meia hora antes a ceia do Senhor. E tantas vezes eu vejo, em certas igrejas é quase metade das pessoas só vem para o culto da pregação. Meia hora. Uma meia hora em que o povo de Deus, em conjunto, junta-se para lembrar, para comemorar o evento mais extraordinário das nossas vidas. O acontecimento mais glorioso das nossas vidas. Que é a morte, sepultamento e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, a obra que nos trouxe a salvação. E eu digo isto com... Não estou aqui a apontar o dedo a ninguém, porque se há quem não pode apontar o dedo, sou eu. O nosso irmão Francisco sabe bem porquê. Mas porquê não estar ali mais meia hora com os meus irmãos para me alegrar, para celebrar a melhor coisa que já me aconteceu na vida? Eu espero que ninguém diga, olha, eu tenho uma coisa melhor na vida do que a salvação que Deus me ofereceu. Se alguém tem,
cada um sabe de si. Eu não tenho nada melhor. E meia hora na semana é 0,3%. 0,3% do meu tempo semanal. Eu não consigo tirar esse bocadinho. Será que é razoável? Infelizmente, há muitas pessoas assim. Eu não estou a dizer que a vida cristã é vir aos cultos. Eu costumo dizer que estar presente nos cultos é o mínimo dos mínimos. Mas, infelizmente, a fasquia baixou tanto que, para alguns, é estar uma horinha. Pois, uma horinha, exceto quando é o Daniel, não é? Como eu costumo dizer. Uma horinha. E chega. Porque a fasquia baixou a este ponto. E sabem uma coisa? As pessoas à nossa volta, os nossos filhos, os nossos familiares, percebem-se do que é que eu digo que é importante e depois de como eu ajo a mostrar o que é verdadeiramente importante. Um pensamento que eu acho que é importante, a dada altura, o apóstolo Paulo fala de Epáfras e diz aos Colossenses: Epáfras que é dos vossos. Ou seja, o Epáfras era alguém com quem os Colossenses podiam contar. E é tão triste, e eu vejo isso na minha igreja local, e vejo noutras, em que há pessoas que já sabem que não podemos contar com aquela pessoa para nada. Aquela pessoa às vezes vem aos cultos, vem às vezes, e se houver algo que eu precise fora dos cultos, muito menos posso contar com ele. É triste, mas há pessoas que andam no nosso meio e eu não quero ser essa pessoa. Eu quero que quero que todos vocês pensem, eu não quero ser uma pessoa assim. Eu quero ser alguém que os irmãos sabem que podem contar comigo. Eu sei que este discurso pode ser duro. Duro este discurso que eu poderá ouvir, não é? Mas eu falo nisto porque, infelizmente, cada vez menos se vive à altura da fasquia da palavra de Deus. Mesmo eu admito certas coisas, ainda hoje, no final quando acabei de falar isto nas fontainhas, dizia que mesmo eu admito que não estou, se calhar, relaxo em algumas coisas. Até mesmo a forma como eu me apresento aqui no púlpito. Eu, se calhar, há 20 anos, não me atrevia a vir assim. E atenção, eu estou assim também devido não estou mal, não estou mal apresentado, acho eu, mas provavelmente esmerar-me-ia mais para subir um púlpito. E hoje em dia já soube de casos de pessoas que sobem ao púlpito de calções. É baixar a fasquia. Mas eu admito que também eu próprio vou sendo vítima e vou sendo conivente com certas coisas. Já não devia ser. Mas cada vez menos se vive à altura da fasquia da palavra de Deus. Mas sabe uma coisa? Como eu vos disse, Deus não baixa a fasquia. E portanto devemos continuar a afirmar insistentemente, mesmo que seja desagradável, mesmo que alguns possam ficar incomodados, devemos continuar a dizer o que a palavra de Deus diz. Porquê? Porque pode incomodar alguns que cometeram certos erros, mas deve servir de alerta para os outros que ainda não caíram em certos erros. E esses outros merecem ouvir aquilo que a palavra de Deus ensina. E Deus merece. E Deus merece que nós continuemos a afirmar o que a palavra de Deus diz. Mesmo que a maioria não consiga atingir a altura da fasquia, mesmo que não estejam minimamente interessados em atingir a fasquia da palavra de Deus, devemos continuar a afirmá-la. Sabe porquê? Porque, uma vez mais, Deus merece que nós não facilitemos e as gerações futuras, aqueles que irão estar aqui depois de nós partirmos, necessitam desesperadamente de que nós lhe digamos, continuemos a afirmar por palavras e por obras a verdade da palavra de Deus. E não devemos ceder. Porque sabem uma coisa? Damos graças a Deus porque o apóstolo Paulo,
quando foi a Jerusalém e havia algumas pessoas que estavam a querer pôr em causa a verdade do Evangelho, Paulo foi muito duro. O que é que Paulo diz? Cedeu? Paulo diz, nem por uma hora cedemos, com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E nós temos de ser firmes, não ceder, para que a verdade da palavra de Deus, à altura, a elevada fasquia que Deus coloca, não seja facilitada, não seja baixada por a nossa causa ou com a nossa conivência. O Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe e, querendo Deus, estarei convosco quando a saúde me permitir.